Fala galera, bem-vindo ao vídeo 2 dessa nossa unidade 4, onde a gente vai estudar as formas de armazenamento local na máquina do usuário dos nossos dados produzidos pela nossa aplicação, ok? Vamos lá? Nós vimos nas demais aulas que toda vez que a gente atualiza a página, a gente perde aquele conteúdo que a gente produziu, ou seja, a nossa lista de dados que a gente produziu, né, que foi os produtos que nós consumimos num restaurante ou num boteco, num bar e por aí vai, ok? Isso para um celular seria terrível. Por quê, né, pessoal? Olha, você está utilizando lá a aplicação no seu celular, está lá lançando que você consumiu cerveja, consumiu petisco, refrigerante e por aí vai. Se o celular toca, então ele tira a sua aplicação de foco e coloca a aplicação de chamadas por voz, né, do celular. Então você atende, conversa, desliga e volta na aplicação. Quando volta, a atualização é feita na página. Então aqueles dados que você tinha, perdeu tudo, tá? Então, ou seja, na maioria das vezes a gente utiliza essas aplicações via smartphone, então já vai ficar falho, não vai ficar legal e o seu usuário vai xingar porcaria de aplicação que eu estou utilizando. Isso não pode acontecer. Então, para que a gente vá armazenando dados que a gente for produzindo, né, que a gente for consumindo aqui no caso os produtos dessa lista, a gente vai usar o armazenamento local dentro dessa máquina ou desse smartphone dos usuários, ok? Bom, quando eu falo em armazenamento local, pessoal, a gente tem que ter consciência que são poucos dados, tá? O armazenamento de dados, volumes de dados maiores é feito no back-end, aí é um outro assunto, é uma outra trilha que você vai estudar ainda mais para frente, ok? Esses dados que a gente armazena no local, na máquina do usuário, são dados com volume de armazenamento bem menor, ok? Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar. Vamos lá? Então, antes da gente começar a armazenar esses dados no local, eu tenho que chamar a atenção para vocês num ponto muito importante, que é o nosso código e a maneira como a gente implementou, tá certo? Bom, vamos analisar aqui o nosso JavaScript. Toda a funcionalidade que nós desenvolvemos, ele está sendo executado dentro do evento submit. Então, quando eu clico no botãozinho de mais do meu formulário, ele vai fazer a submissão desses dados. Então, ou seja, o evento submit vai ser invocado. Quando esse evento acontecer, o nosso escutador vai detectar que ele aconteceu e vai executar essa função de callback, né? Ou seja, uma função que é mandada a ser executada pelo evento aqui, event listener, que é o nosso escutador de evento. Ou seja, toda a lógica está focada, está amarrada dentro dessa função do nosso escutador de evento. Tá? Então, a recuperação das informações, a validação dos campos, a criação do item, né, o nosso objeto literal para armazenar todas as informações, a criação dos elementos de forma dinâmica, a adição da funcionalidade para o evento de clique do botão, e aqui dentro a lógica de exclusão do item da lista, que é o nosso banquinho de dados, e também a exclusão dos elementos que foram adicionados dinamicamente. Aqui, mais criação de elementos e adição na tabela. Ou seja, toda a lógica, tudo foi desenvolvido dentro do Event Listener, a função que é invocada, que é executada quando o evento submit acontece. E isso não é uma boa prática de programação, tá? Não é uma boa prática dev. Porque a gente está concentrando todo o algoritmo em uma única função, tá? Por que falo uma única função? Pessoal, os códigos têm objetivos, ok? Então, o objetivo desse código aqui, ó, é recuperar as informações. O objetivo desse outro código é validar as informações. O objetivo desse outro código é criar um objeto item para armazenar os dados coletados na tela. O objetivo desse outro código aqui, ó, é adicionar aquela linha com todos os valores dos elementos dinâmicos. Então, ou seja, cada código tem um objetivo,
né, um porquê de ser executado. E eles estão todos misturados em uma única função, que é do evento submit. Tá? Não sei se vocês estão entendendo. E outro ponto, percebam que aqui a gente tem uma duplicação de código. Olha, esse mesmo código eu executo aqui embaixo. Esse mesmo código eu executo aqui embaixo também, que executa mais para baixo. Então, ou seja, né, eu estou tendo uma duplicidade de código muito grande aqui. Então, primeiro de tudo, pessoal, a gente precisa entender que a gente precisa, uma boa prática profissional é separar esses códigos em funções que vão ser invocadas, e cada uma dessas funções tem um objetivo claro do que ela faz. O evento submit, qual que é o objetivo desse evento? Quando ele acontece, ele tem que cancelar o ciclo completo de execução desse evento, ou seja, a atualização da página não vai acontecer, o evento acontece, mas a atualização não, ok? E capturar os dados que estão vindo, ok? Isso é o objetivo, como é que fala? A responsabilidade dessa função dentro do evento submit. Validação dos dados já não faz parte da responsabilidade dessa função, que é tratar o evento submit. Então, a gente vai, primeira coisa, separar esse código dentro de uma outra função que vai fazer essa validação, ok? Então, vamos lá, vamos começar a organizar esse código. No lugar da validação, esse código de validação, eu vou criar uma função com esse código. Então, eu vou até remover ele daqui, ó, Ctrl X, eu estou copiando, tá? E aqui embaixo, eu vou criar uma função, function, valida campos, ou valida informações, ok? E aqui dentro eu vou colar esse código, tá certo? Então, olha, estou separando os códigos e criando cada função, né, para cada tipo de código, para cada bloco de código, a gente está criando uma função para ele, e essa função ela é bem específica. Olha, essa função ela chama valida informações. Então, o bloco de código que eu vou colocar é o bloco de código que valida as informações que as pessoas digitaram. Eu não vou colocar aqui dentro, por exemplo, a criação de um novo elemento. Por quê? Porque a criação de um novo elemento não é responsabilidade dessa função. Assim como a criação desse novo elemento não é responsabilidade da função que vai lidar com o evento de submissão do formulário. Vocês estão entendendo? Quanto mais você organizar os códigos em funções com as suas responsabilidades, mais organizado o seu código fica. Então, a primeira coisa foi isso. Então, vamos voltar aqui na função valida informações. E eu preciso validar quais informações? As informações de produto, então eu vou precisar passar o produto como parâmetro. A quantidade também vai vir como parâmetro. E o valor. Então, ou seja, aonde eu vou chamar essa função? Eu vou chamar ela aqui, ó. Então, qual é o objetivo da função submit? É preparar para que ela não tenha atualização da tela, capturar as informações do formulário. Agora eu vou chamar aqui, eu vou invocar, eu vou executar, lembrando que esse bloco de código, ele vai ser armazenado na memória pelo navegador e ele vai esperar você chamar esse código para ser executado. Então, como que você chama? Aqui você vai invocar ou chamar a função executar a função valida informações. E quais informações que ela vai validar? Ela vai validar o produto, que eu capturei aqui, então eu vou passar o produto como argumento, que é o valor do parâmetro produto, quantidade e valor. Então, eu estou passando essas informações como parâmetro para dentro da função valida informações. Então, agora eu estou recebendo elas aqui e aí eu executo a validação. Tá certo? Vamos lá. Então, se a pessoa informou, digitou a informação do produto, beleza. Se não, ele vai alertar a pessoa e a gente vai fazer aqui, ó, return false.
que é o return da função? Primeiro, eu estou retornando falso. Então, se ele não digitou o produto, ele vai executar essa linha, informando que o produto não foi informado, não foi digitado. E o return false, ele vai parar a execução desse código, dessa função aqui, e vai retornar para cá a execução que a gente está fazendo aqui. Se a quantidade não foi informada, então beleza, ele informou a descrição do produto, Coca-Cola. Então, ele não vai entrar no if, ele não vai mostrar esse alerta e ele não vai retornar. Então, ele vai validar o próximo. A quantidade foi informada, ou seja, a pessoa não colocou a quantidade que consumiu. Então, eu tenho que alertar essa pessoa que ela precisa digitar a quantidade e fazer um return false. False quer dizer o seguinte, olha, eu validei essas informações e elas não são verdadeiras, elas não estão preenchidas. Então, eu retorno falso, quer dizer que a validação falhou, tá? Os campos precisam ser informados. Beleza, se ele informou o produto e informou a quantidade que foi consumida, eu vou validar o valor. Ele informou o valor? Não informou, então eu vou alertar o usuário e vou dar um return false. Tá? Ou seja, o valor não foi informado, ele informou a quantidade e o produto, mas o valor ainda não. Então a validação não foi completa. Tem campos que ainda precisam ser informados, ok? Agora, se ele validou o produto, foi informado, a quantidade foi informada, o valor foi informado, no final da função eu vou dar um return true, verdadeiro. Ou seja, deu tudo certo, os campos estão ok, foi validado, ok? Tendo esses retornos em mãos, eu vou pegar esse retorno lá em cima e vou armazenar numa variável. Então, a função valida a informação, ela vai retornar ou true ou falso. E o que ela retornou, eu vou armazenar dentro dessa variável, por exemplo, ok. Tá? Então, eu vou criar aqui uma variável ok, que vai receber o retorno da execução desse código que está dentro da função. Se todos os campos estiverem preenchidos local, certinho, bonitinho, então o ok vai ser true, verdadeiro. Quer dizer que eu posso continuar executando o código aqui para baixo. Se for falso, quer dizer que eu não posso mais continuar executando esse código. Ok? Então vamos lá. Se ok foi igual a true, verdadeiro, opa, todas as informações foram validadas e foram digitadas pelo usuário. Vamos indentar esse código e organizar direitinho aqui dentro. Beleza. Então, essa chave aqui faz parte do if. Então, ou seja, esse código só vai ser executado se as informações foram totalmente preenchidas de forma correta, ok? Se não, esse cara vai ser igual a falso, não vai ser igual a true. Então, ele não vai executar nada desses outros algoritmos, ok? Beleza. Vou salvar, vou atualizar aqui a página para a gente poder ver. Vou mandar salvar. Ó, produto não foi informado. Então dou um ok. Ele retornou falso. Veja que não aconteceu código nenhum, execução nenhuma. Então vou colocar aqui o produto, Guaraná. Vou mandar adicionar. Opa, a quantidade consumida não foi informada. Então quer dizer que o nome do produto está certo. A quantidade é que não foi informada. Então vamos pôr aqui a quantidade 1. Vou mandar adicionar. Opa, o valor do produto não foi informado. Então, quando ele dá essa mensagem, eu dou um ok. Aqui embaixo, ele retornou falso. Quando ele retornou falso, esse valor falso foi salvo na variável e eu faço aqui a validação. Como o ok está igual a falso, está guardando o valor falso e não o valor verdadeiro, então ele não executa o restante dos códigos. Ok? Vou colocar um valor qualquer aqui e mandar adicionar. Pronto. Veja que ele foi aprovado nas validações, todas as informações foram preenchidas, então retornou true. Esse valor retornado pela função valida informações foi armazenado na variável ok, e eu comparei ela com true, está tudo certinho, então pode executar o restante do código. Ok? Então começamos a organizar o nosso código através da função valida informações. Tá? Pessoal, se eu colocar ok igual a true, ou se colocar assim, if ok, é a mesma coisa, tá?
é a mesma coisa que você está comparando ok igual a true. Tá? Então é muito comum que você veja essa forma de sintaxe dos projetos que você encontrar aí profissionalmente, ok? Beleza, então organizamos aqui esse bloco de código da validação. Então se for ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função chamada adiciona novo elemento. Ok? E vou passar para lá as informações que foram digitadas e validadas. Tá? Então no produto vou passar para ela isso aqui. Vou passar também a quantidade. E vou passar também o valor. Ok? E vou remover todo esse código e vou colocar dentro dessa função adiciona novo elemento. Então vou colocar ela aqui embaixo. Ó. Function adiciona novo elemento. Quais as informações que eu vou usar? O produto, a quantidade e o valor. E aqui dentro eu vou colocar todo esse código aqui. Ó. Tá? Então veja que eu estou separando em blocos de códigos distintos de acordo com a responsabilidade que cada código tem. Então esse código é a função, é a responsabilidade de validação. Esse aqui então é a função validação. Então ele vai validar. Se der certo, eu vou chamar a função que vai adicionar um novo elemento. Por que isso, pessoal? Porque os códigos ficam mais simples de entender. Ok? Bom, feito isso, agora tenho todo o código aqui, mas se a gente analisar, tem mais coisas que eu estou fazendo aqui. Então, estou adicionando um novo elemento, mas também estou adicionando um item na lista. Estou criando elementos TH e repetindo código que não é uma boa prática de programação. Então, eu tenho que organizar melhor ainda esse código, tá certo? E eu vou fazer isso na próxima aula. Okay? Então não deixe de assistir a próxima aula para que você comece a entender ainda mais essa separação e a gente possa começar a realmente trabalhar com a Web Storage, que são as APIs de armazenamento de dados local na máquina do usuário. Ok? Então eu te encontro lá. Até mais.